Bom dia a todos, a graça e a paz. Abram as suas Bíblias no Salmo de número 3, e à medida que forem encontrando, coloque-se de pé em nome de Jesus. Salmo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Esse é o Salmo de número 3. Esse é um salmo do rei Davi. Um salmo em que o rei Davi se encontrava sendo perseguido por todos os seus inimigos. Entre esses inimigos, inclusive, seu filho Absalão. E assim como o rei Davi, nós também em nossas vidas temos nossas perseguições, sejam por inimigos físicos e espirituais, sejam quais forem. A diferença, meus queridos, é que Davi tinha a quem buscar, assim como nós também temos. Por mais que digam em nosso trabalho, onde estudamos, onde vivemos, que seja, que onde está o teu Deus, porque você passa por tanta dificuldade. Nós passamos por dificuldades exatamente porque temos um Deus poderoso que nos sustenta nessa dificuldade. Se estamos aqui é porque Ele nos trouxe até aqui. Se estamos aqui é porque Ele nos deu fôlego de vida por mais um dia para que estivéssemos aqui. As dificuldades acabaram? Não, elas continuam da mesma forma, mas o nosso Deus continua a nos sustentar. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, Ele é que nos anima, Ele é que nos faz respirar e seguir em frente. Então, meus queridos, nada mais justo que nós o louvemos, adoremos o seu santo nome, para que nós possamos passar por mais este dia na presença dEle. E as adversidades vão passar, vão ser superadas, porque o fardo que Ele coloca sobre nossos ombros, nós temos condições de suportar e seguir em frente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais esse dia, Pai. Pela oportunidade de estar na tua casa, Pai, e adorarmos o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa mente seja cativa, a palavra que será ministrada a todos os momentos desse culto, Pai. Que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo, Pai, e enfrentemos de cabeça erguida, como diz a tua palavra, todas as dificuldades, porque tu és um Deus de vitória, um Deus vencedor, é o nosso Deus, e nós te louvamos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. A paz do Senhor, amém? Amém? Antes de darmos início ao nosso momento de adoração, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, diga bom dia a ele, em nome de Jesus. Quem está na direita, vá para a esquerda, quem está na esquerda, vá para a direita, cumprimente seu irmão. Aleluia! Vamos juntos adorar ao Senhor nessa manhã, porque o amor dele não falha, nunca falhou e jamais falhará. Aleluia! As palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Diga, mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Por quê? Aleluia. Diga, Senhor, tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, Jesus. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Aleluia, declare: Senhor, Tu és o mesmo, aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, não, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Oh, oh, oh. Teu amor não falha. Oh, oh, oh. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Diga: Tu fazes, Senhor, Tu fazes. Diga: Tu fazes tudo, Tu fazes. Coopere. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria. Te agradecemos, Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Teu amor não falha. Oh, 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 oh. Teu amor não falha. 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 Aleluia. Teu amor não falha, Senhor. Santo é Teu nome. Aleluia. Exalte, exalte o nome do Senhor neste lugar, Senhor. Senhor, nós Te adoramos. Te bendizemos essa manhã e entregamos a nossa melhor adoração a Ti. Eu não conheço o Teu rosto, mas Te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em Tuas vestes, mas sinto o Teu perfume no ar. Não sei qual é a Tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem Você na minha vida. Diga: eu não conheço o Teu rosto. Eu não conheço o Teu rosto, mas Te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em Tuas vestes, mas sinto o Teu perfume no ar. Não sei qual é a Tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem Você na minha vida. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu.
distante desse amor que me cerca. Eu amo, eu amo, eu amo te amar, Senhor. Que amor é esse que se move dentro de mim? Diga, me alcançou com perdão, me alcançou, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo, eu amo, eu amo te amar, Senhor. Diga, que amor é esse? Que amor é esse que se move? Diga, me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. É impossível, impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo, eu amo, eu amo como eu te amo, te amar, Senhor. Diga, eu amo, eu amo. Nós te amamos, Senhor. Santo é teu nome. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Aleluia. És meu tudo, és meu Senhor. Aleluia. És meu amigo. O quê? Meu intercessor. Braço forte. Maravilhoso, o que é pra ti? És meu tudo, és meu Senhor, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, braço forte, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande
meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, se eu me prostro a minha vida, eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Diga tudo que tenho, tudo que tenho. Diga tudo que sou, tudo é totalmente teu. E há um lugar entre os querubins na neste lugar, tua presença é manifesta. E pra este lugar eu não levo nada, somente eu e você, Jesus. Há um lugar, e há um lugar entre os querubins na arca. Neste lugar, tua presença é manifesta. E pra este lugar eu não levo nada, somente eu e você, Jesus. Neste lugar não há crítica ou aplauso. Neste lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. Quando fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso a ti todo o meu amor e a minha adoração. Há um lugar entre os
fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso a Ti todo o meu amor, Jesus, e a minha adoração. Aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. É uma honra, Senhor, estarmos de pé, estarmos bem, por ter o Senhor como nosso Deus. Muito obrigado pelos meus irmãos, obrigado por tudo, Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Você que nos assiste online, que Deus te abençoe. Podeis assentar em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz. Gostaria de chamar as crianças aqui na frente para nós estarmos orando por elas. Pode vir. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Vamos levantar um clamor pela vida delas. Senhor Deus, Pai, nós colocamos diante de Ti, Deus, a vida de cada criança, Pai. Deus, nós declaramos que o futuro delas te pertence, Pai. Nós declaramos que nessas crianças aqui, Deus, estão os futuros pastores, missionários, empresários bem-sucedidos, Pai, pessoas do bem, pessoas que serão um exemplo na nossa sociedade, Pai. Nós oramos pelos pais deles, Deus, pedimos que o Senhor possa estar dando sabedoria, Deus, inteligência, para que eles possam estar direcionando nos Teus caminhos e da maneira adequada, Pai. Nós oramos por cada professor da salinha, Deus, que o Senhor possa estar enchendo da Tua graça, dando sabedoria, Pai. E nós te agradecemos pela vida de cada um deles, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo em Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 32. Nós vamos ler alguns textos, então, se vocês puderem acompanhar comigo. Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, e depois nós vamos pular para Êxodo 33, e nós vamos ler do versículo 11 ao 19. Mas primeiro eu gostaria que vocês abrissem comigo em Êxodo 32, versículo 1 ao 5. Êxodo 32, versículo do 1 ao 5. Aproveitamos também para falar que caso vocês, esse final de semana, não vejam os pastores aqui de São Vicente, eles estão realizando uma viagem missionária. Alguns pastores, tanto da Pneu Sede como daqui da nossa igreja, os pastores da Náutica também, alguns, foram para a Bahia. Não sei quantos lembram que o pastor Marcão esteve aqui alguns meses atrás, então eles foram visitar o pastor Marcão, viajaram na sexta-feira, e se não me engano eles retornam na terça. Então eles estão numa viagem missionária, se não me engano lá na Bahia eles estão fazendo uma conferência da família, então os pastores estão ministrando desde a sexta-feira e ministram até amanhã também. Então estejam orando por eles também, que eles estão lá pregando a palavra de Deus também. Amém? Agora eu gostaria de ler com vocês Êxodo 32, do versículo 1 ao 5, e diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: Tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e traga-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Gostaria que vocês pulassem agora um capítulo mais, virassem uma página, ou descessem um pouquinho mais de celular. Para Êxodo 33, nós vamos ler do versículo 11 adiante. O capítulo posterior, Êxodo 33, a partir do versículo 11. Versículo 11 diz assim: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo.
Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Incline seu rosto, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa manhã, Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez neste lugar, Pai. Nós agradecemos por esse tempo de louvor, esse tempo de adoração. Espírito Santo, Espírito de sabedoria e revelação, te pedimos, Deus, que através da luz das tuas escrituras, o Senhor possa se mostrar a nós nessa manhã. Senhor, desde já nós repreendemos todo espírito contrário àquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, Deus. Todo espírito de distração, todo espírito de frieza, todo espírito de apatia, Deus. Todo espírito que quer roubar a semente da tua palavra, Pai. Nós ordenamos que vá para o lugar onde o Senhor determinar. Deus, nós queremos que o Senhor continue se movendo aqui, que o Senhor continue se revelando a nós, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Deus. Que não seja somente uma manhã de formação, mas que a tua palavra, a tua verdade possa ser revelada a nós nessa manhã. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto é um dos meus textos favoritos. Para quem anda um pouco próximo a mim sabe que eu amo esse texto. E eu lembro que alguns anos atrás, no ano de 2018, se não me falha a memória, eu participei de um treinamento de 10 dias em Cotia, em São Paulo. Eram 10 dias, era um treinamento bem intensivo, onde diferentes pessoas de Deus ministraram, diferentes pastores do Brasil todo, pessoas de fora estiveram ministrando. E eu lembro que o pastor Ademar de Campos, ele esteve 2 dias com a gente, e uma manhã, nós éramos em 100 alunos, uma manhã ele parou para ouvir cada aluno. E eu falei, caramba, mas somos 100 pessoas. Será que ele de fato vai ficar? Ele já é de idade, será que ele vai ouvir todos nós? E ele fez questão de falar com cada um de nós, e eu estava meio, caramba, coitado, vou chegar, só dar um abraço, agradecer pelo ministério dele, por todas as músicas que nós temos de referência até hoje, tudo aquilo que ele ministrou. E eu lembro que era um dos últimos alunos, e quando eu cheguei para falar com ele, ele me olhou e falou: olha, eu te vi desde que você estava na fila. Ele falou o seguinte, olha, eu quero orar por você, mas antes disso eu quero que você vá para o teu quarto. Nós estávamos em alguns alojamentos, ele falou, vai para o teu quarto, Deus vai te dar um versículo, e esse versículo ele vai te acompanhar a tua vida inteira. E eu fui, ele orou por mim, ele me abençoou, e naquela hora eu fiquei, caramba, mas que momento, eu não tinha nada na minha mente. E sabe quando você fica nesse sentimento incrédulo de, eu não vou para o meu quarto, você quer fazer tudo para que aquilo não acontecesse? E eu lembro que a gente estava no intervalo, nós íamos começar a jogar bola, só que ia vir um pessoal de fora que estava nos visitando, e eles estavam vindo com chuteiras. E um amigo meu, eles não deixavam a gente jogar descalço, e um amigo falou, cara, eu tenho uma chuteira no nosso quarto, sobrando. Aí na hora eu não pensei, quando eu fui no quarto, minha Bíblia estava em cima da cama, por engano eu acabei abrindo e me levou até esse texto, de Êxodo 33:11, onde Deus está dizendo nesse texto que Moisés, onde a Bíblia na verdade nos diz que Moisés falava face a face com Deus, como quem fala com um amigo. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa manhã, porque esse texto, às vezes, é um texto tão simples, e os textos que nós acabamos de ler aqui são textos tão conhecidos, que, na verdade, na maioria de nós já temos ouvido falar muito sobre Moisés. Seja porque você leu a Bíblia, ou seja porque você ouviu aqui algum pastor pregando, ou seja porque você acompanhou os 10 mandamentos, que fala bastante também sobre a história de Moisés, sobre o povo de Israel. Mas o que nós acabamos de ler aqui, existe uma verdade muito grande nisso. Porque o que a Bíblia está nos dizendo é que Moisés falava face a face com Deus, como quem fala com um amigo. Mas se nós olharmos para os próximos capítulos, a hermenêutica diz que a própria Bíblia explica a Bíblia. Nós não podemos pegar um texto isolado e tomar isso como base para uma verdade. Quando nós olhamos para o capítulo de João, nós vamos ver que João ele diz que ninguém viu a face de Deus. Então, o que a Bíblia está nos dizendo em Êxodo quando diz que Deus falava face a face com Moisés?
Quando nós estudamos um pouquinho do contexto histórico e da cultura judaica da época, nós vamos ver que o rosto era a representação do ser interior. Por isso que em Provérbios 15, 13, se não me falha a memória, 13, 15, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Porque o rosto era a representação do ser interior. Ou seja, o rosto era o reflexo do que a pessoa estava carregando adentro. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que Moisés falava face a face com Deus. Porque a Bíblia não nos está dizendo que Moisés viu o rosto de Deus fisicamente, porque ninguém fez isso. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que Moisés tinha acesso às profundezas do coração de Deus. E Deus tinha acesso às profundezas do coração de Moisés. Uau, isso é um texto que me intriga demais, que me anima demais. Porque houve uma pessoa na face da terra que tinha acesso às profundezas do coração de Deus. E Deus tinha acesso às profundezas do coração daquela pessoa. E a parte B, o final desse versículo, acaba dizendo que o relacionamento deles era como de um amigo. E eu posso te afirmar com maior certeza que não existe melhor posição no reino dos céus. Não existe melhor ou maior cargo que você possa ter no reino dos céus do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor. Não há uma posição que você possa ansiar ou que você possa anelar com mais ânimo do que você ser amigo de Deus. Não é sobre você ter um título, sobre você ser um pastor, ou ser um líder, ou você ter a oportunidade de ministrar sobre a vida das pessoas, você fazer o que eu estou fazendo aqui. Mas nada é mais importante, nada substitui. Não tem uma posição melhor do que você ser amigo de Deus. E é isso o texto que nós vemos aqui. Mas ao mesmo tempo nós vemos duas realidades totalmente diferentes, porque enquanto a Bíblia nos diz que Moisés estava pegando a sua tenda, subindo o monte e tendo todo esse relacionamento com Deus, onde ele falava face a face com Deus, nós vemos um contexto totalmente diferente, onde o povo de Israel via que Moisés ele subia e via talvez e percebia a ausência de Moisés, e eles começaram a questionar Arão, que havia sido aquela pessoa, o irmão de Moisés, separado para ajudar e que auxiliava Moisés. E eles começaram a questionar Arão, mas onde está Moisés? Olha, Arão, Moisés ele sobe para se relacionar com Deus, sobe para o monte, ele some, ele não aparece. Sabe, Arão, eu acho que Moisés e Deus nos abandonaram, onde eles estão? E é muito interessante porque eles começam a questionar Arão, começam a ficar no pé de Arão, ao ponto que Arão ele diz, olha, juntem tudo que vocês têm de dinheiro, tudo que vocês têm de valor, tudo que vocês têm de ouro, tragam até mim. E a Bíblia nos conta, e nós lemos isso agora, que Arão ele funde tudo isso e ele cria como se fosse a imagem de um Deus, ele cria um bezerro. Isso é muito interessante porque a imagem que eles tinham de deuses eram os deuses do Egito. E todos os deuses do Egito, se nós vamos estudar, tinham a representação de animais. Então a visão que eles tinham de um Deus era um Deus animal também. Então eles criam um bezerro. Mas o que me preocupa mais nesse texto, o que me chama mais atenção, é o último versículo que nós lemos, onde Arão ele edificou, onde a Bíblia nos diz que Arão edificou o altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E antes disso, Arão ele disse ainda: olha povo, olha Israel, esse seu Deus que te tirou do Egito. Sabe, na verdade eles estavam criando uma imagem para o Deus que os tirou do Egito. E o Deus que os tirou do Egito foi o Deus, o próprio Deus. Então o que está acontecendo aqui é que eles criam um bezerro, uma imagem para o Deus. Sabe, e deixa eu dizer uma coisa. Existe mais perigoso do que você substituir Deus e você adorar a outra coisa, você colocar algo à frente de Deus. Mais perigoso disso é você adorar a um Deus da maneira errada. É você adorar a um Deus com a imagem que você criou na tua cabeça. Ou é você adorar a Deus, um Deus que você não conhece. E é isso que o povo está fazendo. Eles estão criando, eles estão achando que estão adorando ao Deus que os tirou do Egito. Enquanto isso, eles estão criando uma imagem de um bezerro. Sabe o maior perigo que nós temos? O perigo não é adorar ou colocar a outro Deus no lugar de Deus, mas é adorar a um Deus criado na nossa própria mente. E o povo, ele tinha uma visão errada de Deus. Ele tinha essa visão de deuses do Egito, que eram animais, e por isso que eles fazem animais. Inclusive, eles pegam o ouro, que era o ouro que eles por tanto tempo haviam trabalhado para ter, onde eles estavam sendo cativos, e utilizam disso. Existe uma frase que eu gosto muito, que é de A.W. Tozer. A.W. Tozer é um teólogo, um pastor, que ele diz o seguinte: a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante ao seu respeito. A primeira coisa que vem na tua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante ao teu respeito.
Porque a maneira que você vê Deus, a maneira que você enxerga Deus, é a maneira que você vai se relacionar com Ele. A maneira que você tem, a maneira que você vê a Deus, a imagem que você tem na sua mente de Deus, é a maneira que você vai se relacionar com Ele. Se Deus para você é simplesmente, você tem a imagem de um Deus, como se fosse um Papai Noel, que quando você deseja alguma coisa, ou quando você tem um sonho, ou quando você tem um objetivo, ou quando você quer alguma coisa, você vai atrás dele para ele te dar aquilo que você quer. No momento que Deus ele não te der isso, você vai se frustrar. No momento que você pedir e você quiser algo de Deus, e Deus ele não te der isso, você vai se frustrar. Porque a imagem que você tem de Deus determina e define a maneira que você vai se relacionar com Ele. Se a imagem que você tem de Deus é de como se fosse um policial intergaláctico ou um juiz que está esperando você cometer um erro, ou está esperando você errar ou falhar para vir te julgar, o relacionamento que você vai ter com Deus é baseado no medo, onde você tenta viver certo, onde você tenta viver, andar pela linha, porque você tem medo que Deus vai te julgar. Ou se você tem a imagem de um Deus pacifista, simplesmente um Deus paz e amor, peace and love, um Deus hippie, onde Deus não existe justiça e liberdade, tua vida vai ser cheia de libertinagem, porque você pode fazer tudo, porque Deus é simplesmente paz e amor. E o povo de Israel, eles tinham uma imagem errada de Deus. Eles tinham uma imagem errada de Deus. Sabe, nós precisamos conhecer a Deus. Porque a imagem que vem, o que vem na nossa mente sobre Deus, a imagem que eu tenho de Deus, é a maneira que eu vou me relacionar com Ele. E a imagem que nós devemos ter de Deus é do Deus Pai que enviou seu Filho, que morresse no nosso lugar e nos deu aquilo que nós não merecíamos, porque nós não merecíamos isso. O que era destinado para nós era a própria morte, porque a Bíblia nos diz que o castigo do pecado é a morte, mas a imagem que nós devemos ter de Deus é de um Deus Pai, que entregou seu próprio Filho para que nos desse total acesso a Ele. E ao momento que eu tenho essa imagem de Deus, no momento que eu conheço esse Deus, eu começo a me relacionar da maneira adequada com Ele. Mas então, quando nós falamos sobre conhecer a Deus, na verdade nós vemos aqui nessa história que nós temos dois caminhos a seguir. O caminho de Moisés, que ele trilhou viver uma vida sobre conhecer a Deus, onde nós vamos ver constantemente Moisés se separando, subindo ao monte, subindo uma montanha, colocando sua tenda e se relacionando com Deus. Ou nós podemos trilhar uma vida onde nós vamos criar um próprio Deus, ou vamos ver Deus de uma maneira que isso possa nos confortar, porque era isso que o povo de Israel fez. Arão, ele olhou o desespero do povo e ele criou um Deus, uma imagem de Deus que os confortasse. Falou, olha, esse é teu Deus. Não, Deus não te abandonou, olha, teu Deus está aqui. E quando nós falamos sobre conhecer a Deus, e nós olhamos isso para a Bíblia, a ideia que nós temos de conhecer alguém é totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. Porque quando nós falamos sobre conhecer, a cosmovisão que impera na nossa sociedade, o conhecimento grego nos diz que conhecer é você acumular informações. Por exemplo, se eu digo, eu conheço o governador do nosso estado. Eu conheço o governador. E você fala, como assim você conhece? Eu sei o plano de governo, eu sei as ideias que ele tem, eu sei o que ele procura fazer, eu sei os últimos pronunciamentos que ele teve. Mas eu nunca vi ele pessoalmente. Simplesmente o que eu tenho são as informações que um simples Google pode me dar, ou simplesmente um jornal pode me dar. Mas quando a Bíblia fala sobre conhecer, e o conhecimento e a cosmovisão hebraico, que nós vemos que a Bíblia nos diz sobre conhecer, não é sobre você acumular informações sobre alguém, não é sobre aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, mas quando nós vemos que a Bíblia se refere a conhecer, a Bíblia está falando sobre experimentar. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, e eu quero rapidamente mencionar dois textos, vocês não precisam abrir comigo, mas em Gênesis nós vamos ver que a Bíblia nos diz que Adão conheceu Eva, e eles tiveram alguns filhos. E a palavra aqui utilizada para dizer que Adão conheceu Eva é Yadá, que vai ser a mesma palavra que quando nós vamos para Oséias 6:3, a Bíblia nos diz, Oséias ele disse, percorri e corri em um caminho conhecer a Deus. A mesma palavra utilizada para a Bíblia nos dizer que Adão conheceu Eva, que é Yadá, é a mesma palavra utilizada em Oséias 6:3, que Oséias ele está dizendo, percorri e corri um caminho conhecer a Deus. Eu não preciso te dar detalhes sobre o que a Bíblia está nos dizendo, que Adão conheceu Eva e tiveram filhos.
Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que o conhecimento a Deus não é baseado simplesmente naquilo que eu ouço, naquilo que você escuta simplesmente teus líderes falarem, ou você me escuta falar, o que você escuta teus pastores falarem, ou simplesmente aquilo que você ouve, ou aquilo que você ouviu alguém, ou aquilo que alguém te contou. O conhecimento a Deus e o conhecimento que nós precisamos ter de Deus é experimentar Deus. Sabe, nós precisamos ter um encontro com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus de uma maneira onde você vai experimentar Ele, onde você vai se tornar um com Deus. Porque é isso que a Bíblia está nos dizendo. É isso que a Bíblia está nos mostrando aqui. Moisés falava face a face com Deus, como quem fala com um amigo. Moisés tinha acesso às profundezas do coração de Deus. E Deus tinha acesso às profundezas do coração de Moisés. O mês passado, vocês sabem isso também, eu estava no Peru, nas minhas férias. Caramba, já vão fazer quase 2 meses que eu fui, passa muito rápido, nós estamos terminando agosto já. Mas nas férias de julho eu sou professor, então um dos privilégios, se é que se pode falar assim, nós costumamos ter 2 férias no ano, que são as férias escolares, né? Então, nessa última férias de julho, eu fui visitar minha família no Peru. Eu tenho alguns tios e minha avó que mora lá também. E temos muita família também, minha mãe é peruana. E nós fomos visitar, junto com minha avó e um tio, nós fomos até uma cidade, nós moramos em Lima, que é a capital de Peru, mas nós fomos para o interior de Lima, que o nome dessa cidade é Huacho. E essa cidade é muito levada à pesca, não é muito grande, mas é uma cidade muito bonita. E parte dos primos da minha mãe, tios da minha mãe estão lá, então eles me conheceram de pequeno, então eu precisava ir lá. Muito porque eu queria ver eles também, porque se eu não fosse, minha mãe iria me puxar a orelha quando eu chegasse aqui, então de uma maneira ou outra eu precisava passar por lá. E eu lembro que quando eu cheguei lá, o Peru em si ele é um país muito católico, um país muito religioso. E nós fomos ficar um final de semana nessa cidade, nós chegamos na sexta-feira e no sábado estava acontecendo a maior festa de um dos santos que eles têm lá. E uma das tias da minha mãe me convidou e falou, não, vamos sair para conhecer e tal. E eles são bem religiosos, muito católicos. E nós, quando estávamos andando de carro, um dos meus tios, um dos tios da minha mãe, ele viu uma igreja católica, ele falou, não, eu preciso parar, porque eu preciso da bênção do padre. Eu olhei para minha avó, que é cristã, aí eu olhei e falei, meu Deus, vai fazer a gente entrar. Eu falei, amém. Ele olhou para mim, você não se importa? Eu falei, não importa. Nós entramos, chegamos, ele estacionou o carro, nós descemos, fizemos uma fila imensa, na verdade ele fez, né? Eu fiquei com minha avó da parte de fora, e nós vimos tantas pessoas fazendo fila para simplesmente chegar perto do padre, o padre dar uma bênção, e outra fila para simplesmente chegar perto da imagem do santo que estava lá, e as pessoas faziam festa, as pessoas vendiam comida, vendiam crucifixos, estavam vendendo um monte de coisa, uma festa enorme, para simplesmente uma imagem que pouco iria responder eles, para falar com o Deus que eles acreditavam ser o nosso mesmo Deus, mas da maneira errada. Sabe por quê? E eu comecei a pensar nisso, porque a religião, ela diz o que você deve fazer. Sabe, a religião, ela diz os dias que você deve se reunir, a maneira que você deve falar, até muitas vezes a maneira que você deve se vestir. Mas a religião, ela não tem o poder de transformar tua natureza. A religião não tem o poder de transformar a vida e a natureza de uma pessoa. O único que tem o poder de fazer isso é Deus. O único que tem o poder de fazer isso é Jesus. E nós precisamos ter um encontro com Deus. Nós precisamos ter um encontro com Jesus. E é isso que esse texto está nos mostrando, que nós precisamos conhecer Jesus. Mas dentro dos últimos versículos que nós lemos, eu vejo 3 níveis de relacionamento que nós podemos ter com Deus. E até agora eu só estava na introdução e eu já falei bastante, então eu preciso correr com isso. Mas no texto eu vejo 3 níveis de relacionamento que Moisés, entre a conversa que Moisés tem com Deus, 3 níveis de relacionamento que nós podemos ter com Deus. E o primeiro nível é o nível da graça. Moisés, ele está questionando a Deus, porque no versículo 33, no início, Deus ele se revolta com tudo aquilo que ele viu do povo. Ele diz para Moisés, Moisés, a partir de hoje eu enviarei um anjo na tua frente. Tudo aquilo que eu prometi para vocês, eu darei. Eu deixarei vocês entrarem até a terra prometida, eu deixarei que vocês vençam sobre os seus inimigos, eu deixarei que vocês sejam prósperos. Tudo aquilo que um dia eu prometi para vocês, desde o início, eu darei para vocês. Mas eu não irei com vocês, eu mandarei um anjo na frente de vocês. Então Moisés, enquanto ele sobe para ter um tempo a sós com Deus, ele começa a questionar a Deus, e Moisés começa a ter uma conversa com Deus, onde Deus ele diz para Moisés,
Moisés, você achou graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Foi isso que nós lemos. Sabe, e eu entendo que isso é o nível da graça. O nível da graça é o primeiro nível de relacionamento que nós podemos ter com Deus. É quando nós aceitamos a Jesus, é quando nós decidimos parar de viver a vida que por muito tempo nós tivemos e nós reconhecemos a soberania e o amor de Deus sobre nós. E a Bíblia nos diz que Deus ele escreve o nosso nome no livro da vida. E é isso que Deus ele está dizendo para Moisés. Olha, Moisés, você achou graça nos meus olhos. Eu tenho te conhecido pelo teu nome. E esse é o nível da graça, quando Deus escreve o nosso nome no livro da vida e somos salvos da condenação eterna e temos acesso ao paraíso com Deus, temos acesso aos céus. E esse é o primeiro nível. E para muitos, talvez, o simples fato de você ser salvo, está tudo bem. Ah, eu já experimentei a salvação, Deus ele me salvou e eu amo Deus, mas está tudo bem. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, simplesmente nosso propósito, nossa vida fosse resumida em nós sermos salvos e até aí estivesse tudo bem, nós não estaríamos mais aqui. Você já parou para pensar nisso? Que simplesmente o propósito de Deus fosse somente você ser salvo e simplesmente Ele te livrar disso. Nós sabemos que a Bíblia nos diz isso, que Deus ele enviou seu Filho para isso. Mas o propósito de Deus e o plano que Deus tem para você não se resume em simplesmente você ser salvo e simplesmente você conhecer a Deus. Porque quando isso acontecesse, você talvez já não estaria mais aqui. Mas Moisés, ele entendia isso e ele sabia que havia um nível a mais. Sabe, existe um nível a mais. E o segundo nível que eu quero compartilhar com vocês é o nível do favor. Onde Deus ele olha para Moisés e ele disse, Moisés, minha presença irá contigo e você terá êxito. E algumas traduções dizem você terá descanso, e outras dizem você terá vitória. Sabe, o nível do favor é quando a bênção de Deus está sobre nós. E tudo o que fazemos prospera. O favor de Deus é como se fosse uma marca que Deus coloca em nós para diferenciar, para dizer, olha, você tem minha bênção. Todos nós passamos já por esse momento, onde parece que tudo aquilo que você empreende fazer, tudo aquilo que você quer fazer dá certo. O trabalho que você estava anelando, aquilo que você pedia a Deus, Deus ele te dá. Aquilo que você tinha como objetivo, Deus ele começa a te fazer. E tudo aquilo que você faz, Deus ele vai te dando vitória. Nós podemos ver isso na vida de nossos pastores, tanto aqui da nossa casa como de outros pastores que nós temos no nosso ministério. Nós vemos anos e anos de ministério desses pastores e Deus abençoando eles. Pastores que largaram tudo para irem a outros países. Pastores que não tinham muita coisa e decidiram empreender, abrir igrejas, ir a outros lugares. E nós vemos a bênção de Deus, o favor de Deus. Que tudo aquilo que eles empreendem, Deus abençoa. E isso é o favor de Deus. O nível do favor é quando a bênção de Deus está sobre você. E aquilo que você decide fazer, Deus ele acaba te abençoando, porque a Bíblia nos diz isso. Que na presença de Deus, Deus demanda bênção naquele lugar. E esse é o nível do favor. Mas existe um perigo nisso. Mas o favor, ele tem um grande perigo, porque quando estamos passando por maus momentos, por momentos maus, quando nós estamos passando por necessidades, por adversidades, por momentos de aflições, é muito fácil, talvez seja até a única saída que nós temos, é seguir a Deus. E talvez é muito mais fácil nós nos achegarmos a Deus quando estamos passando por dificuldades, porque parece que você já procurou todas as coisas e nada dá certo. Eu lembro que tenho Deus. Por quê? Porque você não está passando por bons momentos, você está mal. Mas nesse nível do favor, quando Deus ele começa a te abençoar, quando Deus começa a te dar aquilo que você queria, e Deus começa a te prosperar, é mais difícil. Sabe, porque quando tudo está dando certo, só quem realmente é filho continua buscando. Só quem realmente é filho continua buscando. Mas é muito bom nós termos o favor de Deus. É muito bom você sentir a bênção de Deus com você, sentir que Deus ele está contigo, que mesmo as pessoas não querendo o teu bem, te mandam para outros lugares, fazem coisas que tentam até te fazer mal, seja no teu trabalho, onde você está, você vê que Deus ele continua te abençoando. É muito bom você sentir o favor de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer que Deus ele tem muito mais para nós. Deus ele tem muito mais para nós. E esse é o terceiro nível que eu quero compartilhar com vocês, que é o nível da glória. Moisés, ele não queria só seu nome lembrado. Moisés, ele escuta que Deus diz, olha Moisés, você achou graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Depois Deus ele diz para Moisés, Moisés, eu irei com você, eu te darei êxito, eu te darei descanso, te darei vitória naquilo que você fizer. Mas sabe, Moisés, ele não simplesmente queria ser salvo, ele não queria que seu nome seja só lembrado por Deus. Ele não queria simplesmente ter êxito, ele não queria simplesmente experimentar do favor.
Mas Moisés, ele olha para Deus e ele diz: Deus, mostra-me tua glória. Deus, mostra-me tua glória. E quando nós pensamos nisso, nós vemos que Deus, eu imagino Deus ouvindo isso, e Deus, ele diz para Moisés: olha, Moisés, ninguém pode ver minha glória, porque ninguém pode ficar pé, ninguém fica vivo se ver minha glória. Então foi tanto a insistência de Moisés, que Deus, ele diz: olha, Moisés, há uma rocha lá atrás, e pela fenda da rocha, rapidamente eu passarei por aí, você poderá ver uma parte da minha glória. Mas é interessante porque quando nós pensamos nisso e nós continuamos lendo o texto, nós vemos que quando Deus, ele mostra a sua glória para Moisés, quando Deus passa naquele lugar, nós não vemos que Moisés vê fogo caindo do céu, ou Moisés não aparece para Moisés coisas que ninguém jamais viu, ou aparece o passado e o futuro, não. Deus, ele não faz uma representação gloriosa desse jeito, onde Moisés, ele começa a ver diversas coisas, não. Mas quando Deus, sabe, e eu acho que essa é a chave, quando Deus mostra a sua glória para Moisés, ele não mostrou seu poder, ele não fez cair fogo do céu e dividiu aquela montanha em dois, não mostrou os confins da terra, os confins do universo, todos os lugares nunca antes vistos. Mas quando Deus mostrou sua glória para Moisés, ele disse: Moisés, pronunciarei meu nome sobre ti. Em outras palavras, Deus, ele está dizendo para Moisés: olha, Moisés, eu te direi quem eu sou. E é os últimos versículos que nós lemos, onde Deus, ele diz para Moisés: eu sou Javé, Deus forte e poderoso, lento para ir e grande misericórdia. E Deus, ele começa a se descrever, e Deus começa a mostrar quem ele é. Ele diz: olha, Moisés, esse é quem eu sou. Olha, Moisés, é assim que eu penso. Sabe, eu sou lento para ir, eu sou grande misericórdia. E ele começa a mostrar. Sabe, o nível da glória de Deus não é quando Deus, ele mostra o seu poder, não é quando Deus faz uma demonstração sobrenatural sobre algo, mas é quando Deus, ele se revela para Moisés. E esse é o maior nível que nós podemos alcançar de intimidade com Deus. Não é simplesmente sobre nós sermos salvos, sobre você ter a bênção, a aprovação de Deus, mas é sobre você conhecer quem de fato Deus, ele é. E é isso que Moisés, ele estava anelando, era isso que Moisés queria, e é isso que Deus, ele está mostrando para Moisés. Ele diz: olha, Moisés, olha quem eu sou. Moisés, esse é quem eu sou. Olha, eu sou Javé. Moisés, eu sou o Deus que te tirou do Egito. Eu sou o Deus que mesmo quando tua mãe precisou te colocar no cesto porque iriam te matar, eu estava com você. Sabe, esse é o Deus que nós precisamos conhecer. Não é simplesmente o Deus que nós estamos vindo simplesmente na igreja, você escuta alguém pregar. Isso é muito bom. Não é simplesmente o Deus que você vai na célula, você escuta seu líder pregar, ou o Deus que você vai em eventos, em conferências, e não estou falando que isso é errado, porque vocês vão me ver participando disso, isso é bom. Mas o evangelho e você se relacionar com Deus vai muito mais além disso. Vai sobre você entrar no teu quarto, você fechar tua porta, você falar com teu pai que te vê no secreto. Mateus 6,6 nos diz isso. O relacionamento com Deus não é baseado naquilo que você escuta, não é baseado simplesmente naquilo que você ouve ou vê de alguém, mas é você experimentar quem é Deus. É interessante que, já partindo para o final, Jesus, ele estava com os seus discípulos e ele chega a berço de uma cidade, a entrada de uma cidade, e Jesus reúne seus discípulos. Era o começo do ministério de Jesus, já haviam passado alguns momentos, na verdade, do começo para a metade do ministério de Jesus. E ele questiona seus discípulos, ele diz: quem dizem que eu sou? Ele reúne, ele senta, imagino eu que ele senta seus discípulos, e ele pergunta: quem dizem que eu sou? E alguns discípulos começam a responder daquilo que eles tinham ouvido. Ele diz: olha, muitos dizem que você é como Elias, muitos dizem que você é como Moisés, muitos dizem que você é como um profeta. Jesus rapidamente olha para aqueles discípulos, isso está em Mateus 14, se não me engano. E Jesus, ele olha para aqueles discípulos e ele diz: olha, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia nos diz que naquele momento Pedro, ele diz: você é Cristo, filho do Deus vivo. Jesus, ele olha para Pedro e diz: não foi carne, nem osso, nem sangue te revelou isso, mas foi o Pai que está no céu. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus, ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou?
E os discípulos começam a responder coisas que eles tinham, as informações, as coisas que eles tinham ouvido. Mas Jesus vai muito além, ele diz, olha, eu não quero saber as informações que vocês têm sobre mim. Eu não quero saber o que vocês têm ouvido sobre mim. Eu não quero saber o que vocês estão escutando. Eu não quero saber as informações, simplesmente o que é vago, o que vocês têm ouvido sobre mim. Mas Jesus, ele olha para eles e diz, quem vocês dizem que eu sou? Qual é a revelação que vocês têm de mim? Quem sou eu para você? Quem sou eu para você? E naquele momento nós vemos Pedro tendo a revelação de Deus. Sabe, nessa manhã eu sinto Deus te perguntando, quem sou eu para você? Sabe, eu imagino Deus, ele nos perguntando, quem sou eu para você? Sabe, Deus, ele não quer e não está muito interessado nas informações que você possa obter sobre ele, daquilo que você simplesmente ouviu. Mas Deus, ele quer ter um encontro com você. A Bíblia nos diz que quando nós nos aproximamos a Deus, Deus, ele se aproxima de nós. Deus, ele está te esperando. Deus, ele quer falar com você. Deus quer te conhecer. Já partindo para o final, gostaria que vocês ficassem de pé. No texto, no capítulo 33, e eu quero ler rapidamente com vocês, versículo 1 ao 3, a Bíblia nos diz o seguinte: depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los nos caminhos. Aqui nós vemos que Deus, ele faz uma proposta para Moisés. Deus, ele faz uma proposta para Moisés, ele diz, Moisés, eu enviarei meu anjo diante de ti. Sabe todas aquelas promessas que eu fiz para vocês, Moisés? Aquelas promessas que vocês herdariam a terra prometida, que o meu povo estaria acima dos outros povos, que vocês venceriam seus inimigos. Lembram aquilo que eu te prometi quando vocês eram mais novos? Lembram a promessa que eu dei para os seus pais? Eu irei cumpri-la. Sabe, tudo aquilo que eu prometi para Moisés, tudo aquilo que eu prometi para vocês, Moisés, eu farei. Eu darei isso para vocês. Eu darei vitória, tudo por onde vocês andarem, tudo que vocês pretenderem fazer, eu darei vitória para vocês. Mas o final da proposta que Deus faz para Moisés, ele diz, olha Moisés, eu darei tudo isso para vocês, mas eu não irei com vocês. Meu anjo estará na frente de vocês, mas eu não irei com vocês. Sabe, e a resposta que Moisés dá para Deus, que nós vemos nos capítulos, versículos posteriores que nós acabamos de ler também, é Moisés dizendo, olha Deus, se tua presença não vá comigo, não me faça sair deste lugar. Deus, se tua presença não vá comigo, se você não vá comigo, não me faça sair deste lugar. Deus, sabe, Deus, eu prefiro um deserto com o Senhor. Deus, eu prefiro um deserto contigo do que um paraíso sem você. E eu me imagino, se fôssemos nós na posição de Moisés, e eu imagino Deus, ele fazendo essa proposta para nós. Sabe, comece a imaginar isso, se Deus, ele te oferece tudo aquilo que um dia você sonhou, tudo aquilo que você quis ter, e tudo aquilo que muitas vezes Deus, ele pode ter te prometido. Se Deus, ele te diz, olha, eu vou te dar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sempre conquistou e sonhou e anelou ter, tudo aquilo que você tem orado e tem se gastado o teu tempo e tem vivido a tua vida para conquistar isso. Se Deus, ele te diz, olha, eu vou te dar isso, mas eu não irei com você. Qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta? Como nós agiríamos a isso? Mas eu sei que Moisés, ele olhou para Deus, ele disse, Deus, se você não vai comigo, eu não saio deste lugar. Deus, se você não vai me acompanhar, se você não for na frente, se a tua presença, se você não estiver comigo, eu não saio deste lugar. Sabe, que essa possa ser nossa oração, que essa possa ser nosso desejo, que nosso desejo seja conhecer a Deus, que nosso desejo seja preferir a Deus, muito mais de tudo aquilo que pode nos oferecer, que nós possamos viver nossa vida em correr e percorrer, conhecer a Deus, que nós possamos ter um encontro com Deus, que nós possamos conhecer de verdade quem Deus ele é, porque a imagem que eu tenho de Deus é a maneira que eu vou me relacionar com Ele, porque quando conheço a Deus, eu estou me conhecendo também,
Porque Deus, a Bíblia nos diz que Deus ele tem sonhos e propósitos para nós que nós nem imaginamos, nem conhecemos. Há coisas que nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem penetrou no coração humano. É aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas nós só desfrutamos disso quando temos um encontro com Deus. Quando nós conhecemos a Deus. Enquanto o pessoal nos lidera em adoração, eu quero que nessa manhã você comece a refletir sobre isso. Sabe, qual tem sido o nível de relacionamento que temos tido com Deus? Será que simplesmente temos nos conformado com aquilo que Deus ele já tem nos dado, com simplesmente, olha Deus, muito obrigado porque você me salvou, Deus, mas somente até aqui, Deus? Ou será que Deus ele tem te abençoado e você tem experimentado do favor de Deus e para você está tudo bem? Mas sabe, Deus ele tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Então nessa manhã, enquanto nós entoamos um cântico, começa a fazer uma análise de você mesmo. Será que nós temos tido um encontro com Deus? Será que nós estamos sendo íntimos de Deus? Temos nos relacionado com Deus da maneira adequada? Sabe, não espere que nós comecemos a cantar, mas onde você está, comece a falar com Deus. Comece a clamar por Deus. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar no teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, Jesus, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar do teu amor. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer, Papai. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar do teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, Jesus, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar no teu
Senhor Deus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Deus, Sua palavra diz que o Senhor é o Senhor que nos sonda e nos conhece, Deus. Deus, eu te peço que nessa manhã o Senhor possa estar sondando o nosso coração. Deus, se há algo em nós que tem impedido nos aproximarmos de Ti, se há algo em nós que tem nos impedido de estarmos na Tua presença, Pai, eu te peço que o Senhor possa nos mostrar. Deus, eu oro por cada pessoa que está aqui, Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor possa estar se revelando a cada um deles, que eles possam ter um encontro contigo, que o Senhor continue falando aos seus corações, que o Senhor continue derramando do Teu Espírito, Deus, derramando da Tua unção, Pai. Deus, nós carecemos de Ti. Deus, nós precisamos do Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor continue se movendo em nós, que o Senhor continue se manifestando sobre nós. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue no controle de tudo aquilo que nós vamos fazer neste lugar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar em nome de Jesus? Abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo de número 16. Livro de Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo de número 1. Vamos para o momento dos nossos dízimos e ofertas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhes parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E o versículo de número 3 que diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Apenas até aí. Ao homem pertencem os planos do coração, todos os caminhos do homem lhes parecem puros. São desde que estejam diante de Deus. São desde que sejam da vontade de Deus. Tudo que nós fazemos e consagramos a Deus nos dá a certeza absoluta de que seremos atendidos. Quanto ao consagre as coisas ao Senhor, devemos consagrar tudo. O nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, o nosso estudo, o nosso andar, o nosso ser e a nossa vida financeira também. Nós temos o hábito de sempre deixar essa parte um pouquinho separada. Esse versículo nos diz que nós devemos consagrar tudo a Ele, porque tudo vem dEle. Tudo que nós recebemos, tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus, pertence a Deus. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós não estamos dando nada a Deus. Nós estamos devolvendo uma parte do que nós recebemos dEle. E tudo que nós recebemos é bênção, desde que nós abençoemos outras pessoas. Foi pregado aqui uma certa ocasião, pastor Leandro, se não me engano, que ele falava que nós somos abençoados até transbordarmos essas bênçãos. E essas bênçãos que transbordam abençoam outras vidas. Eu e você somos abençoados quando nós abençoamos também. Quando nós retemos o que nós recebemos, nós somos meramente egoístas. Então, essas bênçãos precisam transbordar para que nós continuemos a ser abençoados. Assim funciona em todas as áreas da nossa vida. Eu não tenho um salário porque eu dizimo e oferto. Eu dizimo e oferto porque eu tenho um salário. E esse salário vem de um emprego que Deus permitiu que eu tivesse. Então, meu querido, o entendimento para você é que nós precisamos ser bênção para nós e para os outros, para os que estão ao nosso lado, para os menos necessitados, para os que não têm a condição que nós temos ainda. E podemos melhorar porque Deus pode fazer isso em nossas vidas. Amém? Tome seu dízimo e sua oferta em suas mãos, em nome de Jesus. E vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e agradecer por termos a oportunidade de participar desse momento, Pai.
Muitos gostariam de estar aqui, mas não podem, Pai, porque não têm um salário, não têm um emprego, não têm condições sequer de levar o sustento para a sua própria casa. Mas nós estamos aqui, te louvamos, agradecemos, bendizemos teu santo nome e temos certeza absoluta, Pai, que as tuas bênçãos são colocadas sobre as nossas vidas e que através dessas bênçãos, Pai, outras vidas serão abençoadas e nós possamos continuar a glorificar e adorar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes disso eu gostaria de dar alguns avisos, alguns anúncios bem importantes. Primeiro aviso, terça-feira, na verdade, primeiro aviso, nós temos culto à noite, 19 horas, mas antes disso também, antes que eu esqueça, nós temos escola dominical após o culto. Nós temos 2 salas, que tem a sala para o batismo também. Então, você que vai se batizar, ou você que está discipulando alguém, você que é pai espiritual e está discipulando alguém, eles precisam fazer a nossa sala do discipulado, de batismo, que acontece todo domingo após o culto também. São 2 salas simultâneas, que nós temos a sala de escola dominical, que nós teremos aula aqui também, que nós estamos falando sobre caráter e relacionamento. Nós hoje teremos aula também, e simultaneamente nós teremos a segunda aula para quem quer se batizar. Então, se você é pai espiritual, você quer se batizar, você precisa participar dessa aula também. Amém? Oração, na segunda-feira nós temos oração às 20 horas. É um culto um pouco mais rápido, mas nós estamos aqui para orar e para entregarmos a Deus todas as nossas petições e orarmos coletivamente também. Terça-feira é dia de célula, então no final e na parte de trás nós temos o nome de algumas células, o endereço também certinho. Também você pode procurar um dos líderes atrás, pode me procurar também, mas terças-feiras nós estamos nos reunindo nas células. Anúncio importante também, o Congresso Integrado ele está chegando. Eu não enxergo muito bem de longe, eu sou meu pai, mas eu também uso óculos e eu estou sem óculos. Mas o Congresso Integrado está chegando, o primeiro lote termina agora, dia 30. Então, caso você tenha interesse em participar, você pode procurar a Ângela no final também. Então, nós já teve o primeiro Congresso Integrado, foi uma bênção para quem esteve lá. E agora nós teremos o segundo Congresso Integrado, que será em setembro. Também nós teremos retiro RVL. Se você tem filho adolescente que gostaria que participasse, eu posso falar por experiência própria, eu participei de bastantes retiros de adolescentes e me serviram para quem eu sou hoje, várias experiências que eu tive com Deus, então você pode falar comigo no final. E também temos o Retiro AJOP, que acontece em novembro também, que já seria o retiro para jovens. Caso você tenha interesse, pode falar comigo também no final. Quinta-feira nós temos culto da vitória, 20 horas também. Amém? Se ele está chamando a nossa diácona Madá, que ela vai estar importante. Obrigado, Madá. O bazar. Gente, nós estamos fazendo um bazar, só que nós precisamos de doações. Tá? O bazar ele não acontece se nós não temos roupas para ofertar e oferecer às pessoas. Então, quero desafiar você, se você pode estar olhando no seu guarda-roupa, eu já trouxe também algumas roupas. Agora, minha mãe aproveitou que eu estava viajando, que eu voltei, eu falei, ué, cadê aquela camiseta que eu deixei? Eu falei, é para o bazar, então, glória a Deus. Mas então, olha no teu guarda-roupa, coisas que você não está utilizando mais, mas que estão em bom estado. Traga aqui para que possa abençoar mais pessoas, amém? Madá. Dia 1º? Isso aí, evangelismo, dia 1º de setembro, aqui na igreja, 20 horas. Isso, então, evangelismo, 1º de setembro. Amém. Então, evangelismo, 1º de setembro, às 20 horas também. Mais informações você pode falar com os irmãos atrás. Amém? Graças a Deus, bom dia. Por acaso temos um aniversariante hoje? Não? Então, amém. Então, vamos nos levantar para fazer o término do culto. Amém?
Deus amado e Deus querido, e Tua presença continua, Senhor, a nossa semana, Senhor. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor vem, Senhor, abençoar cada pessoa, Senhor. Isso se estende, Senhor, aos seus familiares também, Deus. Deus amado e Deus querido, eu venho agradecer a palavra, Senhor, que entrou em nossos corações. Que nós venhamos realmente, Senhor, te encontrar face a face, Senhor. Que nós venhamos te buscar e entender, Senhor, que o Senhor é a parte mais importante do nosso dia, da nossa semana. E eu creio em nome de Jesus que teremos uma semana abençoada, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Desde já venho agradecer pelos livramentos, Senhor, que nós teremos, Senhor, nessa semana, Deus. E por cada sato, Senhor, abençoado que nós teremos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.